Bom, meu nome é Francisco Campos, eu sou um velho professor na Faculdade de Medicina da UFMG desde 1978. Implantei o internato rural lá, estou muito vinculado à questão de chamada de recursos humanos desde então. E ocupei a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de 2005 a 2011, que foi a gestão mais longeva que essa secretaria teve durante a vida toda, são 6 anos. E para me qualificar para ser chamado para ser secretário, eu acho que eu tenho uma trajetória de professor. Trabalhei algum tempo na Organização Pan-Americana de Saúde, depois na Organização Mundial de Saúde. E eu vou me referir aqui a uma participação muito especial minha, que foi na Aliança Global da Força do Trabalho em Saúde, no qual, no board dessa organização, eu representei o Brasil e a região das Américas por 6 anos. Eu acho que, estou falando isso pela importância que eu vou tentar fazer um flashback aqui na minha fala, né? No ano 2006, parece que caiu um consenso, não daria para discutir um dia sobre isso, caiu um consenso mundial de que sem ter força de trabalho propriamente valorizada, adequada, remunerada, não haveria como fazer reforma dos sistemas de saúde do mundo. E veja bem, eu estou falando de um momento em que se percebe que a inequidade é muito grande e se levanta a questão dos trabalhadores de saúde como uma questão central. Antes, muita gente pensava em reforma física, pensava, né, todo aquele conjunto de reformas dos financiadores de saúde, especialmente do Banco Mundial, centrava muito nisso, mas se começou a pensar naquele momento que não adiantava hardware sem software, não adiantava nada a gente ter uma bela unidade se você não tivesse gente que trabalhasse ali e que se sentisse dignificado, se sentisse que tivesse bem remunerado, enfim. E é importante esse ano 2005, porque em 2006 se lança então uma iniciativa mundial que se chama de a Década dos Recursos Humanos. Né? A Década dos Recursos Humanos é uma consigna mundial que chama todo mundo a pensar na questão dos trabalhadores de saúde e se cria nesse momento, esses documentos estão disponíveis, né? Primeiro aconteceu nesse ano de 2008, né? 2 anos depois, quer dizer, que se vai fermentando esse movimento. Na OPAS, aqui no Brasil, chegou a fazer um monumento à questão dos trabalhadores de saúde, né? E se cria, então, o primeiro Fórum Global de Recursos Humanos e Saúde, no qual está presente o governo, está presente as organizações, no qual está presente, né? O Brasil teve uma fala importante nesse primeiro fórum. E nesse fórum se chega a um consenso mundial. Quer dizer, tem poucos consensos mundiais. Um consenso mundial tinha sido os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, um pouco tempo atrás, agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu acho que em termos de consenso, né, a Alma Ata tinha sido um consenso lá dos 70, né? Mas você chega a um consenso de que não tem jeito de fazer reforma de sistema de saúde sem abordar seriamente a questão dos trabalhadores de saúde. Eu acho que nós, do Brasil, tivemos muita contribuição para a construção dessa agenda. Quer dizer, e a agenda for Global Action, que é a agenda de ação global, ela levanta pontos que eu acho que para nós do Brasil já eram claros e que para os outros países eu acho que infelizmente até hoje não é claro. E a gente tinha construído esse consenso, né? Eu acho que a raiz de tudo, né, é o pensamento na área de recursos humanos, que eu acho que quer dizer, eu faço um paralelo, que é o mesmo peso que Sérgio Aroca tem para a reforma sanitária no Brasil, Isabel dos Santos tem para a área de recursos humanos. Então, eu acho que a construção de um grupo, né, que pensa a questão de recursos humanos num acordo interministerial que existe no Brasil aí no final dos anos 70, né? E aí eu acho que a gente tem que citar nomes, porque são nomes muito importantes disso. Eu acho que você ter Carlyle Guerra de Macedo aqui coordenando esse grupo, mas a presença de Roberto Nogueira, de Paranaguá Santana, né, do César estava nesse grupo também,
você constrói um pensamento, né, no PREPS, né, Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde, você constrói um pensamento de recursos humanos que já tinha os elementos. Se você examinar quais são os elementos que estão na agenda for Global Action, todos eles estão presentes no que era, entre aspas, o consenso do PREPS no Brasil, e que depois ganha uma linguagem mais científica, ou seja, alguma coisa que não é mais eu penso, a improvisação, eu acho, né? Através acho que e aí eu acrescento Marilena Machado, eu acrescento Sábado Girardi, eu acrescento André Médici, né? Que são pessoas que tiveram, de certa maneira, foi o primeiro grupo que pensou que nós temos que saber coisas, você não pode fazer só o achismo, eu acho, eu improviso é a solução para essa área. E por que tem muito essa improvisação? Porque certamente em reformas de sistemas de saúde, as outras questões são todas muito mais fáceis, né? É muito mais fácil você pensar a questão do medicamento, porque é fazer uma fábrica, é muito mais fácil você pensar a questão de construir prédio, porque é tijolo, né? E todas as outras intervenções são fáceis. Essa é uma intervenção extremamente complexa. Ela é complexa porque ela exige o componente da educação, que em geral está em outro ministério, ela exige o componente de ciência e tecnologia, ela exige que nós pensemos o mundo do trabalho, que o mundo do trabalho em geral está colocado no Ministério do Trabalho. As regulações trabalhistas são todas... Então, uma solução como essa, todo mundo sabe, que demora muito tempo. E ao demorar muito tempo, sai da perspectiva, por exemplo, de obter resultado imediato numa gestão. Então, a grande maioria das pessoas diz, pensar em reforma que vai pegar educação, vai pegar trabalho. Isso é uma coisa que se eu abrir uma faculdade de medicina hoje, e a questão de alguns países era que não tinha uma escassez, não apenas relativa, mas absoluta de pessoal que trabalha na saúde, se eu abrir uma faculdade, ela só vai produzir os primeiros egressos. Se eu pensar numa faculdade hoje, o pessoal pensa muito nos 20 e tantos países da África que não tinham nenhuma faculdade de medicina, vai ser daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos já não é nossa gestão. Então vamos tentar arranjar a solução mais imediata. Vamos tentar ver se a gente importa a gente, vamos ver se a gente... Porque não tem como você pensar em soluções na área do trabalho e saúde que deem resultados imediatos. Se o meu problema for os diabéticos estão com um problema de crise, eu trago insulina lá, vou lá, peço emprestado lá no governo da Inglaterra, no governo da França, nos Estados Unidos, eu tiro uma foto do ministro no desembarque da insulina e resolvo o problema. O problema de médico a gente não resolve assim, já não tem, com raras exceções, a perspectiva de importar, Então, eu acho que essa criação desse pensamento em recursos humanos no Brasil, que é o mais massivo que eu conheço no mundo, a gente, no início, quando tem a transição para o SUS no Brasil, também não é objeto aqui de conversar sobre as AIDS, o SUS, mas a gente faz uma certa profissionalização dessa área, que eu acho que toda uma experiência que teve do CADRU, que é o Curso de Aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Recursos Humanos, já levanta esses pontos. Se você pegar assim, o que é a Agenda for Global Action, que foi o primeiro ponto que eu falei aqui, são os módulos do CADRU. Quer dizer, os módulos do CADRU era pensar sobre como é importante a questão da informação de recursos humanos, e nisso aí eu acho que a contribuição que se teve, por exemplo, a gente ter que saber quantos médicos tem, quantos enfermeiros, eu acho que a contribuição do Roberto Nogueira é o pilar central desse capítulo aí. A gente tem que pensar a questão da informação, da educação, como é que a gente faz processos de educação que não são os processos tradicionais, a gente tem que pensar a questão da gestão do trabalho e tem que pensar isso sob uma forma de planejamento estratégico, no sentido de criar lideranças que vejam isso com mais importância do que tinha anteriormente. Então, se você pegar quais são os pontos da agenda global, stewardship, que é liderança, informação, educação, gestão, e tem um problema que está na agenda, que para nós não era um problema tão grave assim, que é o problema da migração, que para o mundo é uma questão importantíssima, porque você está, na verdade, nesse momento, subsidiando, quando você forma
Quando você forma uma pessoa na África com educação pública ou subsidiada na África e essa pessoa migra para Manchester, significa que o cidadão lá do Zimbábue está subsidiando o cidadão de Manchester, porque ele está mandando para lá um recurso que é muito valioso para ele e que não fica na África. Então, portanto, eu acho que essa questão da migração, que é muito importante na agenda de ação global, ela não tem essa importância tão grande para o Brasil, né, mas que, quer dizer, nem em termos internacionais, porque o Brasil, na verdade, por questões aí que a gente... língua, né, o Brasil não tem uma perda tão importante quanto o Malawi, né? O Malawi virou o grande case, né? Todo mundo falava que tem mais médicos malauianos em Manchester do que no próprio Malawi. No Brasil você tem, evidentemente, tem muita gente que forma na Amazônia, forma no Nordeste e vem para São Paulo, mas esse problema não tem a dimensão que ele tem a nível internacional de gerar uma escassez tão absoluta quanto o que acontece. Bom, então, essa é um pouco, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós do Brasil temos, já um pouco no resumo, né? Nós do Brasil, eu acho que temos um papel importante na formação do que é a agenda global de ação mundial, que é adotada pela Organização Mundial de Saúde, pela Aliança Global da Força de Trabalho em Saúde, e isso vem de uma acumulação que a gente vinha fazendo, né? Seja com os trabalhos acadêmicos, seja com toda a acumulação que houve no PREPS aqui, que de certa maneira coloca a questão, né, de recursos humanos como uma questão central. Então, aí no primeiro governo da Nova República no Brasil, eu acho que tem uma figura importantíssima né, naquele momento, além de Ezio Cordeiro no INAMPS, além de Sérgio Aroca na Fiocruz, a figura do Eleutério, que assume tecnicamente, quer dizer, Carlos Santana era o político, era o ministro da Saúde, mas o Eleutério assume a Secretaria Executiva e já configura, ele é uma pessoa da área de recursos humanos, uma Secretaria de Recursos Humanos, que é o embrião do que é a SEGETS hoje, né? Já pensando nisso, já pensando numa configuração maior, que não era apenas capacitações ad hoc para os serviços, não era só fazer assim, precisou de... o presidente Tancredo Neves morreu de infecção hospitalar, tem que treinar a gente para resolver a questão de infecção hospitalar. Não é isso, era a questão de pensar como é que dialoga com a universidade, como é que dialoga com o mundo do trabalho, como é que dialoga, né, com o próprio setor saúde. Aí no Brasil é uma coisa complexíssima, que países unitários não têm. Como é que a gente tinha a Fundação CESP, a gente tinha no governo federal a SUCAM, a gente tinha os hospitais do Ministério da Saúde do Rio, você tinha os hospitais que eram antigos da Previdência, junto com todos os estados, todos os serviços estaduais de saúde, junto com os municípios se agregam nesse momento. Então, quer dizer, essa complexidade que você tinha do setor saúde no Brasil, como é que transita isso, né? Como é que a gente... E aí a gente embarcou, né? Viajou em maioneses, como a maionese da isonomia salarial, que todo mundo receberia a mesma coisa, como se fosse possível fazer uma coisa, mas era, para nós naquele momento, estou dizendo aí por volta de início da Nova República, né? A gente não sabia como é que fazia isso, como é que você coloca uma pessoa que era federal no estado e no final das contas descentraliza a unidade para o município com planos de carreira completamente diferentes, né? Um ganhando 10, outro ganhando 1, querendo que os dois produzissem a mesma coisa dentro da ideia nossa, que era de um sistema único de saúde, mas que não tinha jeito de fazer uma transição, porque muita gente era federal e não podia romper os vínculos federais e tinha que colocar essas pessoas para trabalhar em unidades que eram unidades municipais. Então nós viajamos na maionese da isonomia, viajamos numa série de maioneses aí que são muito importantes para que a gente pudesse considerar isso. Essa secretaria passa por diferentes... Era uma secretaria que estava dentro da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ficou assim durante um bom tempo, e eu acredito que no governo Lula, em 2003, se tenha a certeza, eu acho que essa é uma coisa extremamente importante, que eu tenho falado isso em muitos lugares do mundo, que talvez seja dos poucos lugares onde você tenha a questão dos
recursos humanos, da questão da gestão da força de trabalho e da educação, como primeiro nível de decisão ministerial. Acho que no Brasil, acho que essa decisão foi... Eu não estava presente, nesse momento estava, quer dizer, a gestão Lula convidou uma outra, eu fui o segundo secretário da gestão do trabalho e educação, e não tive especificamente, mas eu acho que é extremamente acertada, mas não é uma decisão pessoal, quer dizer, lá na Comissão Nacional de Reforma Sanitária no Brasil, a gente já vinha pensando nisso, da centralidade da questão dos trabalhadores na saúde, para que nós pudéssemos... Não tem jeito de reformar sistema nenhum sem pensar na questão dos trabalhadores. Isso, para nós do Brasil, estava certo desde que a gente começou a pensar, né, lá no PREPS, desde que a gente começou a pensar que a gente precisa de quantificar, que a gente precisa ter dado quantitativo, qualitativo sobre isso, né? Eu acho que isso tinha país que não sabia quantos metros você tem, não sei, né? Eu acho que aí, de novo, essa participação pilar nisso do Roberto Nogueira, com toda a história lá do software, né, que hoje a Microsoft produz isso de maneira muito mais, né, que era mais ou menos a junção do banco de dados com a planilha, que chamava Força Lula na OPA, quando o Roberto trabalhou com isso. Eu acho que esse pensamento de que nós temos que ter uma visão mais de ciência, menos improvisada sobre essa área é extremamente importante. E aí eu finalizo com o tempo das CEGEDs, né? As CEGEDs, então, eu acho que é um passo extremamente acertado, que já tem corrido risco, inclusive nos últimos tempos, as pessoas não sabem para que é isso, mas de colocar juntos a questão da saúde, quer dizer, dentro da saúde a questão da educação e do trabalho juntos, né? Que é o quê? Que é o que estava lá no PREPS, que estava, né? Como é que a gente pensa junto a questão de eu ter informação para poder manejar melhor a questão da educação e a questão da gestão do trabalho. Especificamente falando de gestão do trabalho, acho que educação a gente tem uma série de propostas aí, como aumentar o diálogo com a educação, colocar as faculdades de medicina, odonto, fisioterapia, enfermagem, para conversar, né, para poder sair dessa formação hospitalocêntrica, enfim, não é o caso que nós estamos discutindo na questão da educação. Eu acho que na questão da gestão do trabalho, eu acho que, eu estou falando não ao achismo, falando várias vezes, eu acho que, né, não. Mas que a valorização do trabalho é uma questão essencial, né? Então você cria, no âmbito do DGERTS, essa Comissão Nacional de Valorização e, sobretudo, a ideia da mesa, né? Acho que a mesa talvez seja o ponto central aí da gestão que nós tivemos, que já vinha de antes, né? E que na verdade, é uma posição de governo. Existe uma mesa nacional de negociação da saúde, mesa de negociação, enfim, que não tem jeito de você progredir se você não criar um certo tipo de diálogo entre os empregadores, no caso aí, os 5.000 municípios, os 27 estados do Brasil, todos os empregadores do setor privado, num país, numa situação que é extremamente complicada, porque você não pode, quer dizer, um país unitário precisa de mudar duas regras, que é a regra do Ministério da Saúde e a regra da Seguridade Social, né? Do sistema de previdência, que em geral são duas instituições. Como é que você faz isso tendo milhares de empregadores e não tendo uma regra, e não podendo impor uma regra única, que é o plano de carreira para o SUS? Isso não existe, né? Porque o empregador é cada um dos 5.000 municípios, o empregador é cada uma das 200, 300 entidades que tem nos estados, é o que ainda persiste, né? Nos hospitais federais, né? Que os da saúde, os da EBSER, que, né, a EBSER depois veio a tomar conta daquele conjunto de pessoas que eram funcionários públicos regidos pelo regime jurídico único, que pertencia à União, que foram se aposentando. No momento em que você, pelo processo de descentralização, não contrata mais gente e começa a pendurar gente em fundação, a ponto do Ministério Público ter imposto
um termo de ajuste de conduta que você tinha que, de alguma forma, dar uma solução para isso, que não poderia ficar eternamente pessoas penduradas em fundações de apoio das universidades, que era uma situação completamente irregular do ponto de vista jurídico, né? Então que a criação da EBSER vem a responder isso, como é que você cria uma empresa que possa ter flexibilidade de contratar via CLT, né? Uma vez que as propostas que nós do Ministério da Saúde encampamos naquele momento foram de tentar criar fundações públicas de direito privado que pudesse, de alguma forma, eu defendia, junto com o meu chefe, o ministro Temporão, ardorosamente essa ideia, né? Mas isso foi rechaçado pelos movimentos sindicais. E, então, acho que acabou uma solução que talvez é até pior em termos do próprio, né, que é a questão da criação de uma empresa, que a gente sabe como é que se tem degladiado aí em alguns estados o movimento sindical contra a tirar, né, os hospitais universitários do setor público, da forma de regime jurídico único, para colocar como trabalhadores regidos pela CLT que possam ser demitidos, etc. Então, e a outra área que eu acho que eu finalizaria com ela é a questão que nós a vida inteira lidamos com a questão o Sábio Girardi chama de insegurança assistencial. Áreas, quer dizer, a gente sabe que o setor saúde não se autorregula, né? Desde que o Arrow ganhou o prêmio Nobel com a questão a gente tem certeza que não se autorregula, que não tem jeito de você garantir, especialmente num país que teve um processo de municipalização tão desgovernado como é o caso do Brasil. A gente sempre caracterizou aí acho que a Maria Helena Machado pode dar uma posição melhor sobre isso, né? Sobre os 700 municípios do Brasil, ou 1000 municípios do Brasil, que você nunca conseguiu, de forma alguma, trazer profissional de saúde, especialmente médicos. Quer dizer, lá no governo Temporão, você tinha, no diálogo nosso com a Secretaria de Assistência à Saúde, tinha um desejo muito grande de chegar em 45 mil equipes de saúde da família. Não se passava de 30 mil. Não passava 30 mil porque você não consegue fixar médico. Então, a gente chegou até a propor, naquele momento, a ideia de uma força nacional de saúde que pudesse ser composta, por um lado, para resolver a questão das emergências sanitárias que acontecem, por outro lado, para a questão de saúde indígena, que é uma questão dos distritos sanitários indígenas no Brasil. Prover profissional de saúde é um problema que existe, seríssimo, né? E essas 700, 800 mil localidades que não conseguiam, pelas leis de oferta e procura, fixar médico. Nunca conseguiu fixar, né? Nós não ousamos, naquele momento, pensar numa solução que seria uma solução bastante mais corajosa, do ponto de vista parlamentar, que era a solução do mais médicos, né? Porque a gente pensava que isso aí não passaria, né? Que, na verdade, de alguma forma, e eu acho que é uma reflexão dura para nós, de recursos humanos, de alguma forma nós tínhamos de um lado o imperativo categórico da segurança no trabalho, do trabalho digno, de pagar a pessoa com os reconhecimentos trabalhistas, do outro lado a questão da assistência. Nós tínhamos, e é difícil dizer isso, que renunciar a um deles. E, de certa maneira, quando eu apoiei em todos os momentos que eu pude, mais médicos, a gente renunciou ao imperativo categórico da segurança no trabalho, né, a gente, na verdade, apoiou o pagamento de bolsas, que são a forma de remuneração, inclusive, dos estrangeiros, dos brasileiros também. De alguma forma, renunciando, né, essa declaração, eu acho que ela é polêmica, muita gente já me criticou por essa declaração, mas eu acho que em nome da assistência a um conjunto de brasileiros, a uns milhões de pessoas que nunca tiveram assistência, de certa maneira a gente renunciou a uma coisa que era muito cara para nós, né? Que era de que todo trabalho deveria ser socialmente protegido e de alguma forma, porque o pagamento de bolsa, sem dúvida nenhuma, é um problema que nós temos,
Quer dizer, desvestir um santo para vestir o outro, que para nós é um santo maior e mais importante, que é a questão da assistência. Eu acho que tem aí, quer dizer, a gente não vai no Brasil chegar a ter um BCCS único, não tem jeito de fazer isso, não vai ter, a gente não tem uma instituição única que possa contratar as pessoas, mas eu acho que, enfim, essas são, quer dizer, valorização do trabalho, negociar com trabalhadores, cobrir a questão da insegurança da assistência, que isso já vem isso vem lá da planificação de saúde de 1973, Santiago do Chile. Como é que você tem um número baixo de médicos, como é que você vai produzir? E eu acho que, de fato, posso dizer a vocês que é uma certa confissão de que talvez a gente não tenha tido no governo do presidente Lula, contemporâneo do ministro, a gente não tenha tido a coragem de assumir medidas, quer dizer, que são medidas corajosas, né? Você enfrentar criação de uma faculdade de medicina era uma crise, né? Porque a corporação batia nisso feio, né? O governo teve a coragem de criar, quer dizer, o Brasil hoje, um modelo muito ruim de educação médica, muito ruim, porque estou dizendo, porque é muito antieconômico. Você produz mais médicos nos Estados Unidos, em 120 escolas, do que você produz nas 300 que existem no Brasil. É muito antieconômico o modelo que a gente tem aqui, mas que precisa, mas médico precisa, ninguém tinha dúvida, desde que nós usávamos lá no PREPS, a gente pensava o número de médicos que nós temos no Brasil. Eu não pensaria que poderia ser tão corajoso assim, né? De propor, primeiro, que pessoas que não têm a titulação possam vir e exercer em certas áreas. Eu posso usar um pouco o exemplo do moratório lá da Austrália. Eu não poderia pensar que a gente poderia desafiar a corporação com a abertura de tantas escolas quanto abriu, que no final das contas eu acho que pela transição política que nós temos vai perder alguma efetividade disso. Por exemplo, toda a história de que todo mundo faria residência em medicina geral a partir de 2008, eu acho que já está meio que esfumaçando, né? E juntava, de certa maneira, todos os projetos que a gente tinha. A ideia de serviço social na América Latina, de que as pessoas para as quais a sociedade paga um estudo deveriam retornar isso, retribuir a população sob a forma de um serviço social, é uma coisa que tem 70 anos no México, né? E no Brasil tem 500 e 600 projetos na Câmara pensando em serviço civil, serviço militar. A gente chegou a pensar isso, quer dizer, a Maria Helena chegou aí muitas vezes ao Ministério do Exército pensar como é que a gente poderia, por exemplo, fazer com que o serviço militar pudesse cobrir aquelas áreas. Mas o problema é que o serviço militar só cobre áreas onde tem instalações militares, e essas não são, quer dizer, você pode cobrir muito bem Tabatinga, Tefé, mas você não pode cobrir as regiões mais desassistidas e não tem unidade militar em Aparecida de Goiânia, na Rocinha, no Cafezal, em Belo Horizonte, né? Então, resolve parcialmente o problema de Tabatinga, mas não resolve o problema dos outros locais. Então, eu acho que, em termos de um depoimento meio triste, que eu acho que, de certa maneira, triste porque eu acho que nós estamos longe de resolver o problema. Todo o esforço mundial que tem sido feito tem sido em vão. Eu acho que a gente pode ver algum ajuste, mas eu acho que não é muita coisa. Eu acho que no Brasil mais esperançoso que em outros locais por essas medidas que foram lançadas anteriormente, né? Eu acho que, felizmente, a grande maioria de municípios no Brasil não vai querer voltar mais a uma situação onde não tenha médico, né? Então, provavelmente, a gente vai, ainda que tenha aberto mão de um princípio muito caro para nós, que é a segurança do trabalhador, provavelmente a gente avançou em fazer o SUS mais efetivo na vida das pessoas do Brasil.